Olá, eu sou o Juan e esse é o trabalho sobre programação orientada a objeto que faz parte do primeiro estudo independente. Esse projeto vai ser guiado por 6 questionamentos que foram direcionados pelo professor, que servirão como guia para a explicação sobre a programação orientada a objeto. A programação orientada a objeto é um paradigma de programação que foi criado em 1967, junto com a linguagem Simula. A programação orientada a objeto busca aproximar a programação do mundo real, trazendo mais clareza e humanizando a programação. A programação orientada a objeto proporciona um código mais organizado e reutilizável, e está presente nas principais linguagens de programação, incluindo Java, Lua, Python. O sucesso das linguagens com raízes em orientação a objeto mostram que a mesma caiu no gosto dos programadores. No GitHub, entre as 10 linguagens mais usadas, apenas uma não é orientada a objeto, que seria a linguagem C. As classes na programação orientada a objeto servem como a descrição de um determinado tipo de objeto. São onde colocamos as descrições gerais dos objetos. Podem ser definidas como modelo para os objetos, os quais herdam todas as características da classe. A classe dos aracnídeos, por exemplo, consiste de animais com 8 patas, exoesqueleto e o corpo dividido em 2 partes. Consequentemente, essas características são herdadas por todos os objetos que são aracnídeos. Dessa forma, o programador não precisa declarar para todo objeto que ele cria essa série de parâmetros, afinal, eles vão ser sempre iguais quando o objeto é de uma mesma classe. Assim evitando o código redundante e deixando o programa mais compacto e simples de programar. As classes, além de descrever as características de um objeto, descrevem o que esse objeto pode ou não fazer. As classes, além de descrever as características de um objeto, também descrevem as ações que esse objeto pode executar. As características dos objetos são chamados de atributos e podem ser descritas como um conjunto de coisas que podem ser usadas para descrever como o objeto é. Por exemplo, peso, altura, cor, forma, volume. Todas essas características descrevem um objeto. Já as operações são as ações que os objetos executam. Em outras palavras, as operações são como as instruções que cada objeto pode executar dentro de um código. O relacionamento de associação é um dos principais pilares da programação orientada a objeto. Ele se dá quando uma classe recebe atributos que são referentes a outra classe. Ou seja, quando existe uma referência de um objeto dentro de outro objeto. Basicamente, seria uma declaração que um notebook contém um teclado e uma tela. Ou seja, esse notebook contém dentro dele um objeto teclado e também contém dentro dele um objeto tela. Mas isso não significa que os objetos são dependentes um do outro. Eles são independentes. Uma tela pode existir separada do notebook, da mesma forma que um teclado pode existir separado de um notebook. Voltando aos aracnídeos. A classe aracnídeos cria objetos que também são da classe animal. Então, para criar um código mais fácil e evitar que a gente coloque todos os aracnídeos diretamente na classe animal, nós podemos subdividir em uma subclasse, que seria a subclasse dos aracnídeos. Porém, se a gente quiser fazer uma nova classe, ela precisa herdar as características da classe anterior, senão não faria sentido criar uma classe nova. A gente então declara nessa classe inicial todos os parâmetros que serão importantes para as classes que nós vamos criar a seguir. Ou seja, todos os animais que nós queremos declarar têm algo em comum, e esse algo em comum será descrito na classe animal. Utilizando então em Java o comando extends, nós podemos dizer para o computador que a classe aracnídeo tem que herdar todos os parâmetros da classe animal. Automaticamente, o programa vai entender que a classe aracnídeo precisa herdar todos os parâmetros que foram colocados em animal. Dessa forma, a gente só precisa incluir no nosso código para aracnídeos
os novos parâmetros que não são referentes a todos os animais. Polimorfismo é um termo originário do grego, e o seu significado é múltiplas formas. Na programação orientada a objeto, ela se refere ao conceito de vários resultados advindos do mesmo método. Um mesmo método pode ter vários resultados distintos. Por exemplo, em um sistema de biblioteca, ambos os professores e alunos podem retirar livros. Porém, as suas restrições serão diferentes. Quando executado o código professora.retirar livro, um tempo de disponibilidade do livro é indefinido. Porém, quando um aluno executa esse mesmo código, aluno.retirar livro, o tempo de disponibilidade do livro é muito menor. A função retirar livro é a mesma, porém tem resultados diferentes. Dessa forma, a gente não precisa escrever uma função retirar livro professor e uma função retirar livro aluno. A mesma função pode ser executada pelos dois objetos e vai ter resultados diferentes no nosso programa. Muito obrigado pela atenção e esses foram os materiais utilizados para a produção desse slide.